para as suas asas, solte suas feras, porque o nosso Vale a Pena Recordar de hoje vai fazer uma viagem para o fim dos anos 70 para relembrar um dos grandes clássicos da nossa teledramaturgia. E vamos puxar na memória a história da Júlia, da Yolanda, da era disco. Vamos nos maravilhar novamente com Dance Dance, né? Uma das novelas mais bem lembradas e também uma das melhores já escritas por Gilberto Braga. Além disso, vamos conhecer algumas curiosidades que a marcaram. Em 1978 já havia Lauro César Muniz alternando no horário das 8 com Janete Claire. Mas a emissora quis lançar aí um novo autor para preencher essa vaga do horário nobre, né? Com isso foi escolhido o Gilberto Braga, ele que tinha mostrado para a Globo bem recentemente que tinha aprendido o dever de casa. Recebeu esse voto de confiança aí para mudar de horário por conta de dois grandes sucessos que tinha aí sido as suas duas novelas anteriores, né? Dona Xepa e Escrava Isaura. O Gilberto, ele começou a carreira dele como autor de novelas, fazendo alguns trabalhos como colaborador, né? E depois ele passou para o horário das 6, adaptando alguns romances literários. Mas, como eu disse para vocês, o que colocou ele no horário das 8, que deu um giro de 360 graus na vida dele, foi ele ter sido convidado para integrar aí a faixa principal da casa. Porém, isso não deixa de ser um grande desafio, né? Porque para as novelas que eram feitas para o horário das 6 e para o horário das 7, não exigiam tanto, né? Por conta da fórmula que era adotada lá na época, né? Mas aí a gente fica com a pergunta, né? Será que ele conseguiria manter o ritmo de escrita, né? E o principal, né? Porque o negócio estava quente, porque anteriormente tinha tido aí o astro, né? De Janete Claire. Então, como permanecer ou superar uma audiência já tão aclamada? Daí você tira o grande desafio que era para o Gilberto Braga. Eu fiz uma sinopse sobre a relação de duas irmãs que disputavam o amor de uma menina. Uma era mãe de verdade, a outra era mãe de criação. Aí o Boni não aceitou essa história, achou que era uma merda, porque não tinha novidade nenhuma. Eu fiquei desesperado, o Daniel falou, não se desespera, você entrega de novo a sinopse, onde está escrito boate, você substitui por discoteca, bota em letra maiúscula. Mas com o aval dado pelo Boni, foi ao ar então Dance Dance, uma novela que faz uma mistura do velho folhetim, né? Porque se a gente for notar a história central ali, o drama da Júlia, é muito parecido com aqueles romances mesmo do século XIX, cheio de drama, cheio de lamúrias, até com novelas mexicanas também. Sônia Braga é Júlia, uma mulher que passou 11 anos na prisão e ganhou liberdade condicional. Ela sonha reconstruir sua vida e reencontrar a filha. Marisa, uma adolescente que não se lembra da mãe e foi criada pela tia. Yolanda, uma mulher bem-sucedida que não perdoa os erros cometidos pela irmã e é capaz de tudo para impedir a reaproximação de Júlia e Marisa. Então, durante toda a novela, as duas passam a brigar pelo reconhecimento e pelo amor da jovem. Além disso, né, nós temos uma vibe muito gostosa em Dance Dance, né, de todas as novelas que passaram por aí, até mesmo do próprio Gilberto Braga. Dance Dance tem uma vibe muito pra cima, né, apesar de tudo. E ela reproduz muito bem a sociedade daquela época, né, ali no núcleo, seu Alberico, da Carminha, da família ali, a gente vê muito a situação econômica do país, né, como estava difícil naquela época. Também a gente vê a rotina dos brasileiros, dos cariocas, além da novela também ter lançado moda, né, ter trazido
aí de vez a era disco, que estava vibrando, enlouquecendo todo mundo lá fora, mas que no Brasil ainda estava chegando e chegou de vez com Dance Disco. Então traz muita moda, mas também reflete muito a sociedade daquela época. Então, as pessoas lembram muito de Dance Days por causa das discotecas, né? Mas na verdade tem uma discussão bastante legal ali, né? Até parece que o Gilberto Braga queria mesmo fazer uma novela para mulheres e sobre mulheres, trazendo uma reflexão sobre os vários tipos femininos, né? Colocando as dificuldades, o preconceito, o drama, tudo muito próximo da nossa realidade, o que a torna bastante atemporal. Dancing Days foi a novela que fincou de vez o Gilberto Braga no horário das 8, né? Além de ter sido a estreia dele também. Ela foi a 21ª novela das 8, exibida em 174 capítulos, entre julho de 78 a janeiro de 79. Ela foi dirigida pelo Daniel Filho e teve 3 reprises na TV. 2 delas em forma de compacto, né? Uma em 1980, no especial de aniversário de 15 anos da Globo, e a outra em 1982, lá no horário das 10. E ainda ganhou uma reprise, dessa vez de verdade, né, completamente sem cortes, lá no canal Viva, em 2014. A ideia de Dance Days nasceu de Jeanette Clair, né? Ela que foi mestre do Gilberto Braga por muitos anos, ele era bastante próximo a ela e também ela queria dar alguma contribuição na novela. Tempos depois, né, ela sempre estaria ali supervisionando o trabalho do Gilberto, ajudando ele. Ela havia assistido uma reportagem sobre ex-presidiárias que tentavam se restabelecer na sociedade. Ela contou isso para o Gilberto e ele pegou essa ideia e criou a espinha dorsal da novela. Hoje, né, refletindo sobre o grande sucesso que Dancing Days fez, o Gilberto Braga, ele fala que não estava nem pensando nisso na época, né, que escreveu a novela inteira sem ter, abre aspas, a noção do que estava fazendo, fecha aspas. Porém, o autor afirmou que quando estava lá no meio da novela, né, que quando ele começou a perceber que o bicho estava pegando, que as pessoas estavam realmente gostando, ele se sentiu bastante pressionado, né, pelas altas expectativas que as pessoas tinham, que a Globo tinha com relação à novela, e ele começou a ter diversos bloqueios, né, por causa disso. Um problema que já vinha afetando ele há algum tempo, né, como eu contei para vocês lá no vídeo que faz homenagem aí à carreira do Gilberto Braga. Se você ainda não viu, veja, tá? Tá aqui no card para você assistir após esse especial do Dancing Days, certo? Então ele não tinha nenhuma pessoa que pudesse ajudá-lo naquela época, não existiam colaboradores, então ele escrevia sozinho e ele estava sem inspiração para continuar. Isso contribuiu, né, segundo ele, para que houvessem as tais barrigas, né, e que ele considere hoje muitas falhas que poderiam ter sido resolvidas lá na história, nas cenas, e ele diz que na verdade tem muita coisa ruim em Dancing Days, diálogos ruins, coisas que ele poderia ter resolvido mais facilmente caso ele tivesse a ajuda ou apoio de outras pessoas e também mais calmo, né, com a experiência que ele tem hoje. Mas e você, o que pensa sobre isso, né? Comenta nos comentários. É impossível não dizer que a novela não tirou um grande partido do filme Embalos do Sábado à Noite, do John Travolta, que estreou em 1978, né? E que foi um sucesso estrondoroso, né, que lançou a moda da discoteca para todo mundo. O Daniel Filho tinha assistido esse filme nos Estados Unidos, ainda não tinha estreado no Brasil, e ele sentiu que era essa a vibe que ia pegar, que ia chegar no Brasil, mas que eles tinham que se adiantar. Era o momento de botar na televisão antes do filme estrear, e realmente a gente conseguiu. O conceito de discoteca não existia no Brasil. Então eu mesmo desenhei
Eu fiz o design da casa, também tinha boate no Brasil, não tinha essas coisas grandes. Então o Boni me fez uma proposta e eu vendi o título para ser o título da novela da TV Globo. Só que a novela fez um sucesso muito grande, né? Lançou moda para o Brasil inteiro. E aí o Nelson Motta resolveu reabrir a boate dele, ainda com o título Dancing Days. E as pessoas, elas iam para lá, né, para ver se encontrava algum personagem lá da novela dançando na pista, né? Para vocês verem como a televisão naquela época era algo muito mágico, né? As pessoas confundiam mesmo realidade com ficção. Duas atrizes foram pensadas para interpretar a personagem Júlia. Uma delas foi a Beth Faria, só que ela estava envolvida com o programa dela musical, o Brasil Pandeiro, e não quis fazer a novela. O Gilberto Braga queria, porque queria que a Ionar Magalhães interpretasse o personagem, mas o Daniel Filho apostava mesmo era na Sônia Braga, apesar dela ser bastante nova para o papel. Na época ela tinha 28 anos e a personagem dela lá na novela já tinha mais de 30, né? E que tinha passado 11 anos na cadeia, que tinha uma filha de 15 anos, então não era algo mesmo que poderia dar certo. Mas o Daniel Filho insistiu na ideia. A própria Sônia Braga também ficou meio receosa com o convite, né? Porque ela achava que não ia dar muito certo, um personagem que era muito mais velho do que ela, mas ela resolveu fazer o teste, né? Aceitar o convite e acabou dando tudo certo. Quem interpretaria o personagem Yolanda seria a atriz Norma Bengel, porém acabou sendo substituída pela Joana Fon, por conta de um desentendimento da Norma com o Daniel Filho. Inclusive, a Joana Fon teve apenas uma semana para gravar os 18 capítulos que a Norma já tinha gravado, né? Anteriormente, ela estava sendo escalada para viver a Neide, né? Aquela empregada chata da casa da Celina. Mas, com a substituição, a atriz Regina Viana acabou sendo convocada para o papel de Neide. Inclusive, uma curiosidade que o Nilson Xavier até destaca no blog dele é que no capítulo 6, enquanto a Yolanda deixa a Marisa no curso de sapateado, dá para ver ainda, né, por algum erro de edição, a Norma interpretando a Yolanda. Ali no meio dos bastidores da produção também teve uma troca-troca danada, tá? O Daniel Filho, ele dirigiu a novela apenas até o capítulo 26, né? Assumindo então a supervisão da novela, mas não ali diretamente ligado à direção. Ele entregou esse cargo ao Gonzaga Blota, né? Que ficou aí até ser substituído pelo Denis Carvalho e pelo Marcos Paulo, que naquela época estava estreando aí nessa área de direção. A novela Dancing Days fez muita propaganda da boneca Pepa, né? Não sei se vocês sabem, mas aquela boneca que aparece nas cenas da Carminha, que é companheira indispensável dela, era uma boneca feita com homenagem para a Pepita Rodrigues, né? A atriz que interpreta a Carminha. A boneca, ela já tinha sido lançada antes mesmo da novela, mas obviamente que ela estando ali nas cenas de Dancing Days, ela teve suas vendas impulsionadas, né? Para vocês terem uma ideia, a Estrela, ela vendeu 400 mil unidades, né? E a boneca chegou a ser uma das mais vendidas pela Estrela até 1996, né? A Pepita fala que era impossível não ter uma criança ali naquele final dos anos 70, começo dos anos 80, que não tivesse a boneca Pepa em casa. Falando em Pepita Rodrigues, né, ela tem ali um dos grandes destaques na novela, que é a personagem Carminha, que era para ser apenas mais uma personagem, mas que acabou se destacando bastante, né, inclusive nas cenas e também no coração do público, né. Ela afirmou em entrevista, né, que chegou até a adoecer por causa do ritmo intenso das gravações, né. O personagem dela cresceu demais e tudo era muito rápido, tudo era muito acelerado, era muito trabalho e ela acabou não resistindo. Inclusive ali em torno do capítulo onde eu estou, mais ou menos ali 90, passando do 100, a gente vê, né, que ela tem uma ausência mesmo das cenas, porque se antes no começo da novela até o meio, né, a gente vê ali Carminha direto a qualquer momento, agora ela tá mais sumida. Cheguei até a comentar com vocês lá na resenha que eu fiz. Isso é porque ela ficou doente, né, e ela precisou se
recuperar. Então a Globo abriu esse espaço para ela, né? Mesmo já tendo tido espaço em outras novelas, a Glória Pires teve mesmo sua grande chance em Dancing Days. Várias moças fizeram teste para fazer a Marisa. O teste da Glorinha era de longe o melhor. Ela foi escolhida por mim, pelo Daniel Filho. Nós nos tornamos muito amigos durante a novela e agora eu espero nunca mais fazer novela sem a Glória Pires. Foi uma experiência muito importante para mim, que estava na adolescência, assim, uma fase difícil, né? De transição. Me deu uma injeção assim de autoestima. As Frenéticas cantavam o tema de abertura da novela, né? E pra quem não sabe, né, embora tenha aquele ritmo alucinante que convida a gente a dançar em qualquer época, ela traz uma mensagem contra a ditadura subliminar na letra. A gente às vezes sente, sofre, dança sem querer dançar. Obviamente fica muito claro para nós quando a gente pensa que a novela foi escrita ali no contexto do regime militar, né? Também era uma forma de protestar. Só que tudo meio disfarçado, né? Por conta da censura, obviamente, né? Porque tudo estava devidamente vigiado lá em Brasília, os censores estavam com os olhos abertos, né? Então tinha que ter alguns disfarces, né? Como na nossa festa vale tudo, abra suas asas, solte suas feras, né? Então tinha que dar uma disfarçada para que não tivesse problemas depois. Em 2012, a Globo, com parceria com a SIC lá de Portugal, produziram um remake da novela com um elenco completamente português, mas um pouquinho diferente do que era o original do Gilberto Braga. Eu tive curiosidade para conhecer essa adaptação e eu achei bacana. Inclusive dá uma atualizada, traz a novela para o século XXI, que é bastante interessante para vocês verem que a história ela é viva, né? É uma história bastante atemporal que caiu muito bem com os tempos de hoje, né? Mesmo que naquela época tinha sido feita com a vibe dos anos 70. Ficou bacana, tá? O próprio Gilberto Braga, ele já tinha a ideia de lançar aí o remake de Dancing Days, já não era só uma vez não, né? Foi várias vezes que ele teve essa ideia. A primeira foi em 97, né? O que acabou não sendo realizado e que ainda impediu a reprise da novela Não Vale a Pena Ver de Novo, né? Então, se você tá se perguntando por que a novela nunca foi reprisada, Vale a Pena Ver de Novo, foi por causa disso. A segunda vez que ele propôs essa ideia para a Globo foi em 2012, mas o remake de Guerra dos Sexos naquela época tinha ido, ó, por água abaixo, então a Globo resolveu não arriscar e adiou aí essa ideia para mais uma outra época que não chegou, tá? O projeto acabou não saindo do papel até hoje. Agora vamos falar de trilha sonora, né? Porque se tem trilha clássica é de Dancing Days, né? Com certeza muita gente teve pelo menos o disco internacional em casa e não faltou nas festinhas ali daquela época, ainda do começo dos anos 80, né? Temos uma trilha nacional que traz algumas críticas até do próprio Gilberto Braga, né? O Gilberto Braga não gosta dessa trilha nacional aqui de jeito nenhum. O Gilberto, ele tá sempre ali presente na escolha do repertório musical que vai ali ser tocado na sua novela, né? E ele achou um saco o Guto Graça Mello, que é o produtor musical desse disco, tá? Ter escolhido um repertório ruim mesmo para tocar ali em Dancing Days. O Guto Graça Mello se defendeu dizendo que tinha recebido, bem antes dele produzir aí a seleção musical, uma sinopse bastante ruim. E ele acreditava que com aquela história porcaria ia ao ar apenas a novela no máximo 2 meses. Por isso não teve muito trabalho e produziu essa trilha nacional meia boca, né? Eu concordo que porque pro nível de Dancing Days poderia ter sido uma trilha triunfante, né? Como foi Vale Tudo Nacional também, uma trilha bem marcante. Mas vamos lá, né? Eu vou destacar aqui 4 músicas que eu gosto bastante dessa trilha nacional, tá? A primeira delas é João e Maria, cantada pelo Chico Buarque e pela Nara Leão, que ficou bastante famosa por conta do Lauro Corona e da Glória Pires, né? Os dois até fizeram um clipe pro Fantástico, ficou
uma das músicas mais inesquecíveis ali dentro da novela. É claro que eu também não podia deixar de destacar Dancing Days, né, das Frenéticas, o tema de abertura maravilhoso, um dos melhores que já feitos, tá? Eu amo essa música. Amante Amado, do Jorge Ben, e Kit Zona Sul, do Ronaldo Rosedar, que também são músicas bastante legais. E também uma das mais que mais tocam também ali dentro da novela, né? Já que temos uma trilha nacional bem mais ou menos, a trilha internacional foi de arromba, né? Porque todo mundo já sabia que Dancing Days já tinha deslanchado, né? Mas que poderia ter sido bem melhor caso a Globo tivessem conseguido os direitos, né, das músicas disco que estava tocando lá nos embalos do Sábado à Noite, do Big East, tá? E outros sucessos também. Inclusive, por conta de não conseguir os direitos dessas músicas, né, a Som Livre teve que montar ali uma banda chamada Harmony Cats, né, que teve que gravar aí alguns dos hits principais da trilha sonora do Embalos do Sábado à Noite em forma de medley, né, um conjunto dessas músicas, que ficou conhecido como Dancing Days Medley. Que, gente, eu acho que poderia ter sido bastante legal, né? Ver Big Easy ali, ver outros clássicos da Disco Music presente nessa trilha, ia ser assim, ai meu Deus. Inclusive, Boogie Woogie pôde trazer esses sucessos, né? Por isso que eu acho a trilha de Boogie Woogie, assim, maravilhosa. Quero ter. Fora esse medley, né, lá dos embalos do Sábado à Noite, temos também Macho Man, né, que é um estouro quando se fala de anos 70, né, cantado pelo Village People. Também temos Riven of Babylon, cantado pelo Bob M. E Follow You, Follow Me, né, do Genesis, que é carteira marcada nas trilhas de novela dos anos 80. Algumas outras músicas também são muito boas, né, a trilha internacional com certeza é bem melhor do que a nacional. Mas você vai comentar aí abaixo o que é que você pensa a respeito disso, hein? Destaca aqui suas músicas preferidas. Você que viveu aquela época, né, dos embalos aí do fim dos anos 70, comenta suas experiências aqui também, que eu vou adorar ouvir, tá? Também não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, certo? Compartilhar para outras pessoas que gostam de Dancing Days, que gostam de Gilberto Braga, que gostam de novelas clássicas, tá? Não deixa de me seguir lá nas redes sociais. Grande beijo, até a próxima, tchau!